1h mais 15 minutos, estamos no ar para todo o Maranhão. Você ligado com a gente aí do outro lado, no rádio e também na TV. Está começando o Jornal Difusora, a maior rede de comunicação do estado, formada com os bastidores da política, os corredores do poder, para você que nos dá a honra da audiência enorme em todo o estado, viu? Confira os destaques de hoje, terça-feira. Dirigente do PT confirma a vinda de Lula ao estado no próximo mês. Rosiana perde apoios e expectativa de grande votação pode não se concretizar. Ministério Público Eleitoral impugna a candidatura da ex-prefeita de Urbano Santos. Na sabatina com os candidatos ao governo, o Jornal da Difusora recebe o Everton Rocha. Confira ainda a agenda dos candidatos ao governo para esta terça-feira, 40 dias das eleições. Agora, no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, estamos juntos outra vez. Você aí do outro lado, dando o carinho da audiência aqui ao Sistema Difusora de Comunicação. Nós vamos já começar a nossa sabatina, hoje é o segundo dia. Essa ordem foi definida em sorteio com a participação dos representantes dos 9 candidatos. Mas antes, nós vamos à capital federal. Nós temos a nossa correspondente em Brasília, Ranieri Veloso, sempre bem informada e vai nos dar informações agora, porque a Polícia Federal fez uma operação contra empresários que planejavam um golpe, Ranieri. Dá os detalhes para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Os alvos foram 8 empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que apoiam o presidente. Em um grupo de WhatsApp, eles planejavam a possibilidade de um golpe caso Lula, o ex-presidente do PT, vencesse as eleições deste ano. São eles, temos 8 nomes, mas dentre eles eu destaco para vocês 4 nomes que foram os que articularam essa conversa. O primeiro foi o José Coure. Ele é dono do Barra World Shopping, um shopping que fica no Rio de Janeiro, e ele teria começado a conversa, Adalberto, dizendo que prefere milhões de vezes, a ruptura do Estado Democrático do que o retorno do petista ao Palácio do Planalto, porque assim os negócios continuariam fluindo como em outras ditaduras pelo mundo. E aí, logo em seguida, teve o retorno de outros empresários. O dono do Coco Bambu, Afrânio Barreira Filho, também o do grupo Sierra, o Luiz André Tissot, e também o do fundador da Mormai, que é uma loja de itens de surf e também tem uma rede de restaurante, o Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo. Outros nomes, como Luciano Hang, dono do grupo Avan, também foi alvo de busca e apreensão a partir das 6 horas de hoje da manhã. A Polícia Federal bateu a porta e, por exemplo, apreendeu objetos, inclusive os celulares desses investigados, que agora tiveram suas contas bancárias e também das redes sociais bloqueadas, além do sigilo bancário também quebrado. A Polícia Federal também vai pegar depoimento desses empresários. As operações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hoje, logo hoje, em que tem uma reunião com o ministro da Defesa, o clima esquentou por aqui em Brasília, porque havia uma possibilidade desse clima amistoso entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, mas muitos apoiadores do presidente já nos bastidores veem que essa operação foi um tiro no pé, tanto para Alexandre de Moraes, porque vem na ótica dos empresários que vão se unir a favor desses que foram alvos da operação, quanto contra a campanha do presidente da República. Adalberto. Ranieri, agora o ministro Alexandre de Moraes se reúne com o ministro da Defesa sobre as eleições nessa terça-feira. Dá os detalhes para a gente. Exatamente, esse aspecto que eu acabei de puxar também. Há essa previsão desse encontro hoje à tarde. Paulo Sérgio Nogueira, ele disse que vai ser um encontro amistoso com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e dentre os vários pedidos que já tinham sido feitos
pelo ministro da Defesa, né, das Forças Armadas, à Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral estava a mudança na verificação das urnas, né, que é o teste do código-fonte. Geralmente, esse teste é feito com 600 urnas em todo o país, nos próprios tribunais regionais eleitorais. E as Forças Armadas querem que esses testes sejam feitos diretamente nas sessões eleitorais. Porém, há uma resistência do próprio Tribunal Superior Eleitoral pelos gastos elevados que essa operação pode custar à Justiça Eleitoral. Portanto, essa deve ser uma das medidas que devem ser reivindicadas por Paulo Sérgio Nogueira. Havia uma expectativa também muito grande deles conseguirem selar um acordo de paz hoje, mas logo hoje, com essa operação da Polícia Federal, há ainda muitas dúvidas sobre o resultado desse encontro. Adalberto. Obrigado, Raniele. Até amanhã. 1h mais 21 minutos, 1h21, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Faltam 40 dias para o primeiro turno das eleições. E como você está acompanhando no Jornal da Difusora desde ontem, nós começamos uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ordem dos entrevistados dessas entrevistas foi definida por sorteio na presença dos representantes das 9 candidaturas. Ontem nós entrevistamos Edivaldo Holanda Júnior. Hoje recebemos aqui no estúdio o Everton Rocha. O Everton Rocha Marques de Souza ocupa uma cadeira do Senado desde 2019. Tem 42 anos, começou na política Tem 42 anos, começou na política na União Maranhense de Estudantes Secundaristas, onde foi presidente. Formado em administração, foi deputado federal por 2 mandatos. Além disso, já ocupou as funções de secretário extraordinário da Juventude do Maranhão e secretário estadual de Esporte e Juventude e de assessor especial do Ministério do Trabalho e Emprego. O deputado Hélio Soares, do PL de 70 anos, é o candidato a vice-governador. O tempo começa a contar a partir de agora. Obrigado, candidato, pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora. Candidato, a primeira pergunta é política. Há pouco tempo o senhor fazia parte de um grupo político que hoje o senhor critica. O senhor, inclusive, foi eleito senador numa chapa encabeçada pelo governador Flávio Dino, não é? O senhor teria, inclusive, provavelmente sido escolhido, não fosse rasgada aquela carta com os critérios, né, divulgados pelo governador Flávio Dino à época. Eu pergunto ao senhor, quem mudou, o Everton ou o grupo político que o senhor fazia parte? Eu agradeço a pergunta, cumprimentar todos os telespectadores que estão me dando essa oportunidade neste momento, aos jornalistas que estão aqui também que vão participar dessa sabatina e de forma bem rápida, porque eu quero hoje falar de propostas e dizer para você por que eu quero ser governador do Maranhão, dizer que nessa disputa política, ela, infelizmente, todo tempo quem perde é o povo. Toda briga, quando se tem, quem perde é o povo. Portanto, eu sempre fui leal e sou totalmente comprometido com a população do Maranhão, que a ela eu sempre trabalhei e trabalho. O grupo que eu fazia parte, eu percebi que eles não queriam um novo líder, eles queriam uma marionete, e eu não sou marionete de ninguém. Portanto, o meu propósito é continuar trabalhando e ficar onde eu sempre estive, no mesmo partido, Adalberto, no mesmo lado político, como eu sempre estive, no campo progressista. A prova disso que quem se uniu foram os adversários, foram eles. Né? O Grupo Sarney com o grupo que eu fazia parte estão todos juntos. Então, eles estão mostrando realmente o porquê que querem se manter lá. Um projeto de poder pelo poder que eu tenho certeza que essa página será virada agora no próximo 2 de outubro. Boa tarde, João Coutrinho. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidato. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos que nos prestigiam com essa audiência na TV e no rádio. Bom, falando em propostas, candidato, observando esse plano de governo que tem um tópico relacionado à questão de pobreza. Lá você diz o seguinte, vai criar o Fundo Maranhense de Geração de Riqueza, ou seja, que é uma reformulação do antigo Fundo de Combate à Pobreza, o FUMACOP. Queria saber como será esse fundo, por que reformular o FUMACOP, que hoje é o fundo do atual governo. Muito importante você compreender que nós só vamos enfrentar o problema da pobreza se nós falarmos de verdade da riqueza e dos potenciais que o Maranhão tem. Você tem várias frentes que vão ser lideradas por mim. Eu tenho certeza que, como governador do estado, eu terei as condições para cortar, primeiro, as regalias
e, com isso, fazer com que as coisas aconteçam de verdade. O nome da minha coligação é Juntos pelo Trabalho. Então, lá nós vamos criar geração de oportunidade para que você que está me assistindo possa ter essa oportunidade de ter acesso ao emprego. Eu nunca votei na família Sarney, mas eu vou voltar o primeiro emprego para o Maranhão, porque foi bom. Eu vou criar o programa Segunda Chance. Você que é mulher que está me assistindo, saiba que você que tem mais de 40 anos de idade, como governador, o governo irá pagar uma parte desse salário para a empresa que lhe contratar e lhe der essa oportunidade para você voltar para o mercado de trabalho. O Fundo Maranhense de Geração de Riqueza, ele vai estimular a nossa agricultura familiar, por exemplo, que aí nessa agricultura familiar nós vamos conseguir, nesse item, resolver 2 problemas. Primeiro, o trabalho e a renda do pequeno produtor e você que é consumidor. Hoje você vai na feira, compra tomate, cebola, batata, tudo que você perguntar, que você comprar, pode perguntar de onde vem. Ou é da Bahia, ou é do Ceará, ou é do Piauí, do Pará, ou seja, paga frete muito caro e com isso chega o alimento caro na sua mesa. Então, com esse investimento que nós iremos fazer no pequeno agricultor familiar, nós vamos ajudar a gerar esse trabalho e essa renda para ele, lá no campo, e também chegar a comida mais barata que você está comprando hoje para levar para dentro da sua casa. Ainda nesse tópico ainda, que eu esqueci de falar, o senhor fala ainda da continuidade do restaurante popular, não é isso? Porque a gente tem visto muitas críticas ao restaurante popular, mas formação, inclusive, de uma secretaria ocupada pelo PDT. E o senhor fala da continuidade. Você vai mudar alguma coisa do mesmo jeito que está? Ela não só foi ocupada pelo PDT, como ela foi comandada por nosso grupo político. Se você pegar o primeiro secretário do restaurante popular, que implantou o restaurante popular no Maranhão, foi o secretário Neto Evangelista. Em seguida, foi o secretário deputado Márcio Neiser. E eles saíram os 2 juntos, entregando quase 80 restaurantes populares no Maranhão. Portanto, eu tenho todo o know-how. A equipe que implantou, que concebeu o projeto e o programa, está comigo. Então, você que está me assistindo, tenha certeza que eu irei manter, sim, e melhorar esse programa importante que fortalece a política da segurança alimentar para as pessoas do agora, porque fome não é para médio e longo prazo, fome é para agora. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, quantos irmãos maranhenses ainda não tiveram a oportunidade de almoçar ou levar comida para os seus filhos? É isso que me angustia, é isso que me preocupa e tenha certeza que é para você que eu vou trabalhar, lutar para colocar comida na sua mesa e gerar trabalho para você. Kate Almeida, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidato, aos colegas, a você que acompanha a gente na TV e no rádio. O senhor falava ainda há pouco sobre perdas, né? Nos últimos 7 anos e meio, pelo menos, isso tem se agravado no Maranhão. A gente tem índices assustadores. E exatamente isso que o senhor disse agora, famílias que não têm sequer o que comer nesse exato momento. Paralelo a isso, nós temos altíssimas cargas tributárias, né? Esse mesmo cidadão que tem que tirar de onde não tem, por exemplo, para pagar, por exemplo, IPVA, impostos. E quando isso não acontece, aí tem lá sua moto, tem lá seu carro levado, exatamente em razão de não conseguir, né, pagar esses tributos. Num possível governo seu, como é que o senhor avalia essa política que é aplicada hoje e que na verdade, é extremamente severa, ter o seu bem pago com tanto sacrifício ser levado dessa forma? Como é que o senhor avalia, como é que o senhor vai manter essa política? Porque a gente sabe também que é necessário a arrecadação. Como equacionar essa conta e fazer com que esse cidadão, né, que muitas vezes não tem sequer o que comer, mas tem seu bem e quer preservar, como é que ele consiga fazer isso concretamente? Kate, quero lhe agradecer pela sua pergunta para eu falar aqui com todos os telespectadores neste momento o seguinte. Primeiro, você que tem moto de até 170 cilindradas, nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que permite o Estado acabar com o imposto do IPVA. Como aprovamos também a redução do ICMS do combustível, o imposto do combustível, para diminuir o combustível aqui na bomba. O governo aqui, vocês viram, passaram quase 1 mês para poder aderir a essa lei, coisa que poderiam ter feito em 1 dia através de um decreto, como vários estados fizeram. O Everton, governador, 1º de janeiro, quem tem moto até 170 cilindradas não vai pagar mais IPVA, eu vou acabar com esse imposto. Quero dizer para você que nosso ajuste, a justiça fiscal que nós iremos fazer, ela é justamente para proteger o pequeno. Não é justo no Maranhão pequeno pagar muito imposto e grande pagar muito. E principalmente para quem gera trabalho. Quem gera trabalho vai ter todo o incentivo e todo o apoio do governo. A minha meta é, gerou trabalho,
tapete vermelho, nós vamos lhe ajudar, nós vamos incentivar. Para isso, no meu plano de governo, além do primeiro emprego e da segunda chance, Kate, eu vou criar 12 casas de empreendedores. Essa casa de empreendedores, a Casa do Empreendedor, que vão ser em 12 regiões do Maranhão, junto com as regiões administrativas, porque no meu governo eu vou descentralizar politicamente, administrativamente e orçamentariamente. Ou seja, o Estado vai ter o seu bolo dividido em 12 unidades. E em cada unidade dessa eu vou ter a Casa do Empreendedor. Você que tem vocação, que quer ser o seu dono do seu próprio negócio, nessa casa você vai ter lá o computador, a sala de reunião, vai ter capacitação, vai ter um contador, vai ter um advogado, você vai ser estimulado a montar o seu próprio negócio e com isso você poder ir para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, com mais condições de fazer a disputa e, claro, vencer aí na vida. Então, a nossa luta é essa, é abrir oportunidades. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar a construir esse novo momento para o Estado. Gisele Marques, boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde, candidato, pessoal que está em casa. Evidentemente que o senhor gostaria de falar mais sobre proposta do que sobre outra coisa, mas tem questões que as pessoas em casa estão esperando que o senhor possa tocar nessa sabatina, candidato. E eu gostaria de perguntar, por exemplo, a respeito do caso Costa Rodrigues, que é algo que tem estigmatizado a sua vida política. Inclusive, o senhor foi réu por peculato e fraudes em licitação, mas esse processo foi extinto. Entretanto, muita gente, especialmente seus adversários, continuam utilizando isso contra o senhor. O que o senhor ainda poderia explicar a respeito desse caso, da época em que o senhor era secretário de Estado no governo Jackson Lago? Afinal de contas, o que aconteceu com Costa Rodrigues? O senhor derrubou ele mesmo? Foi o que aconteceu? Eu lhe agradeço a oportunidade, Geisael, para que eu novamente possa explicar para você que ainda não teve a oportunidade de me ouvir ou de me assistir. Eu era secretário do governo Jackson Lago. Nós começamos uma reforma no ginásio Costa Rodrigues. E logo no meio da reforma foi identificado que deveria ser reconstruído porque ele já estava totalmente comprometido a sua estrutura. Daí, Dr. Jackson determinou que nós fizéssemos um estádio super moderno, com piso, tudo que tivesse de ponta para que o esporte no Maranhão fosse incentivado. Eu joguei o Gêmeos lá no Costa Rodrigues, conheço muito bem aquela praça de esportes. O governo Jackson começou essa obra, comprou todo esse material e, infelizmente, o seu governo foi interrompido, foi cassado. Imagine só, você está aqui reformando a sua casa, chega uma liminar e diz, essa casa aqui a partir de agora não é sua, você está despejado. Foi isso que aconteceu. O governo foi interrompido e, obviamente, nós saímos de dentro do governo. O novo governo que entra, ele teve a ordem do comando do governo que cassou o Jackson, teve a ordem de parar a obra. Não sou eu que estou dizendo. O próprio ex-secretário da época deu entrevista logo, 10 anos depois, dizendo que foi uma decisão política parar aquela obra. Eu sempre disse que ali era pura perseguição, porque todo o dinheiro que estava investido nela estava comprado o material. Tanto que depois eles colocaram esse material todo na obra e o ginásio foi entregue, está lá, totalmente construído. E na justiça, finalmente, ela reconheceu a minha inocência, mandando acabar com esse caso, ou seja, resolvido. E aproveitar, falar em processo, eu queria também comunicar a todos os nossos telespectadores, eleitores e a sociedade maranhense que eu sou o primeiro candidato a governador que foi deferido, ou seja, aprovado pela Justiça Eleitoral no dia de hoje. Portanto, eu não sou mais candidato a governador para ser analisado na Justiça Eleitoral. Hoje a Justiça Eleitoral liberou o meu registro, ficha limpa, sem nenhuma impugnação, sem nenhuma contestação dos meus adversários, que esses são covardes, eles jogam fake news nas ruas, porque se tivesse algum problema eles tinham me impugnado, como também nenhuma contestação do Ministério Público. Portanto, eu sou ficha limpa e eu não falo isso no dia a dia da política, porque eu costumo dizer que ficha limpa é uma lei e você só pode ser candidato se você for ficha limpa. Portanto, é uma obrigação que um homem público tem para se colocar na vida pública. João Coutrinho. Candidato, ainda no seu plano de governo, o senhor fala da questão da regionalização, né? Fala de orçamentos, criação de 12 polos em 12 grandes cidades do Maranhão. Eu queria saber como será essa forma regionalizada, né, de orçamento. O senhor fala aqui regiões de planejamento com territórios de desenvolvimento. Como que será isso? Será através dos prefeitos, parceria com os municípios, ou apenas através de cargos serão criados? Como que será essa questão dessa divisão desse orçamento pelas regiões? Nós temos só... complementar, já que para completar o tempo. Para completar o tempo, e aí fica para responder no próximo bloco.
Eu gostaria também de questionar, porque isso se parece muito com algum modo de administração em capitais de subprefeituras. Entretanto, se isso vai servir para inchar mais a máquina pública, ou se o senhor tem, dentro desse planejamento, alguma forma de enxugar os gastos públicos e ainda assim conseguir implementar esse modelo descentralizado de gestão que já existem, inclusive, em outras capitais, em outros locais pelo Brasil. Era só isso para poder complementar a pergunta do John. Para não prejudicar a resposta, nós temos 7 segundos para o encerramento desse bloco, então o senhor responde depois do intervalo a essa pergunta. Já começa, então, respondendo essa pergunta feita pelos colegas. No próximo bloco, nós voltamos com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado e a participação ao vivo nós teremos ainda hoje aqui no programa com mais informações dos nossos repórteres de diferentes pontos do estado do Maranhão. A gente volta já um instantinho só aqui ao vivo com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Instante só. 1h mais 39 minutos, voltamos ao vivo para todo o estado aqui com o Jornal da Difusora no rádio e também na TV. Na bancada, Diogo Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida, hoje entrevistando o candidato Everton Rocha, a sabatina com os candidatos ao governo do estado, que começou no dia de ontem. Nesse bloco, o candidato terá mais 13 minutos, sendo que nos 2 últimos minutos do bloco, ele vai fazer as suas considerações finais. Candidato, a gente retoma esse bloco e o cronômetro começa a contar a partir de agora na resposta às perguntas que foram feitas, pergunta do João, complementada aí pelo Gesael em relação à descentralização. Eu peço licença a vocês dois, a toda aqui a banca, para também fazer só que um registro e uma correção. Eu, no primeiro bloco, falei que o pequeno comerciante pagava muito imposto e o grande pagava muito. Na verdade, o pequeno paga pouco, o pequeno paga muito e o grande paga pouco. É só fazer essa correção, porque é assim que será o meu governo. Eu não tenho compromisso com o erro. Quando errar, tem que corrigir e tocar o barco para frente. Sobre a regionalização, nós já vivemos isso na prática com o Dr. Jackson. Nós temos uma lei complementar aprovada na Assembleia Legislativa que dá um maior número de regionais no Maranhão. Eram quase 32, se eu não estou enganado, 32. Qual era a maior angústia dele naquela época e do PDT? Nós, 90% do orçamento e dos cargos comissionados do Estado, todos concentrados em São Luís, na capital. O Maranhão, ele é muito grande. Então, você que é de Imperatriz aí, que é a minha cidade, o Natal, sabe o que eu estou dizendo. Tudo administrativamente depende de São Luís. E isso não é justo, não é correto e não é eficiente. O que é o Estado? É uma empresa pública para trabalhar para quem? Para você. Então, essa empresa pública ela precisa ser mais eficiente. Então, a minha ideia é abrir 12 regionais onde nós vamos estar com o Estado presente lá, enxugando aqui em cima. Eu quero deixar claro que eu não estou falando em demissão, jamais nós vamos demitir. Nós vamos reorganizar a máquina, enxugar a parte que é supérflua. Eu vou acabar com o privilégio. Como é que o Maranhão, um estado pobre como o nosso, empobrecido como o nosso, pode estar com quase 40 secretarias e empresas públicas e autarquias? Isso é um absurdo. Você tem que diminuir essa estrutura grande aqui em cima e melhorar a ação de serviço lá embaixo. Eu quero em cada regional dessa, o profissional lá da saúde, o profissional lá da assistência técnica à agricultura familiar. Nós temos várias ações que precisam acontecer na ponta, para o Estado chegar presente nos municípios. Essas regionais, elas vão ter sedes administrativas. Hoje, se você chega, Geisael, John, numa regional de Caxias, lá o prédio do Detran é alugado, o prédio da educação é outro que é alugado, o prédio da saúde, o prédio da GERP, da GED, cada secretaria tem uma estrutura lá dentro. Parece que cada um é um governo diferente. Então ele gasta lá com aluguel, com segurança, com energia, com tudo em cima, mas na ponta para levar o serviço para a população você não vê isso acontecendo. A minha ideia é centralizar isso. Nós vamos ter centros administrativos nessas 12 regionais para que o custo da limpeza, da manutenção do prédio seja para a administração como um todo e os responsáveis pela pasta vão se preocupar com o que realmente importa, levar um serviço de qualidade para a população. E é isso que eu vou fazer. Kate Almeida. Muito bem, o senhor falava ainda há pouco sobre esse estigma, né, terrível que o Maranhão tem de estado empobrecido. Nos últimos meses, a gente tem colocado diversas licitações milionárias, têm sido feitas aí pelo governo do estado e temos também outros pagamentos milionários também sendo feitos. É óbvio que, na ponta disso, a gente acredita, né,
que exista hoje um desequilíbrio econômico orçamentário muito grande e que essa conta vai ficar, obviamente, para o próximo governo. Como, então, equacionar isso diante dessa fala continuada de Estado empobrecido, quando muitos têm absolutamente nada e outros têm, né, oportunidades, inclusive? Bater a porta, por exemplo, do governo federal seria uma dificuldade para o senhor, enquanto próximo governador, caso eleito? Primeiro, é importante esclarecer para a população que eu sou do PDT. Meu presidente do meu partido é o Ciro Gomes. Eu tenho o apoio da militância do PT. Quero agradecer aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais e também todos os trabalhadores do Maranhão que sabem da minha luta que eu tive no Congresso, sempre em defesa do trabalhador. De você que sabe que nós nunca vacilamos, sempre tivemos ali na linha de frente, defendendo quem mais precisa, o povo. E eu tenho na minha chapa, Kate, o vice-presidente que é do PL, o meu vice-governador que é do PL, do partido do atual presidente. O que isso quer dizer? Não importa quem é o meu presidente, o que importa é quem você vai eleger e eu vou trabalhar com quem você eleger. Eu falei agora há pouco que essas brigas, até agora, só quem perdeu foi o povo. Eu vou ser eleito governador do Maranhão, não é para achar culpado e para brigar com ninguém, não. Eu vou ser eleito governador do Maranhão para governar, para resolver os problemas, para enfrentar os desafios de colocar comida na mesa e água na torneira, gerar trabalho. Então, o presidente que foi eleito, eu vou lá bater na porta e pedir ajuda para o Maranhão. Se for o presidente Lula, eu tenho certeza que ele vai abrir as portas com muito carinho, ele gosta de mim, eu sei disso, então, com certeza, nós vamos estar trabalhando em mãos dadas. E outro presidente, da mesma forma, irei trabalhar, pedir ajuda, porque é disso que se trata. A maior mudança que vai ter no meu governo, sabe qual é? Humildade. Nós temos que ter humildade de pedir ajuda e também reconhecer o que deu certo para trás para a gente manter. Eu tenho certeza que, feito isso, nós vamos dar um passo importante. Por último, eu representei junto ao Ministério Público, e eu não tenho ainda informação que ele tomou providência, mas o chefe do Ministério Público foi provocado por mim, onde eu pedi o cancelamento da licitação que o governo Brandão fez de quase 11 milhões de reais para coffee break e coquetel. Isso mesmo. Faltando 6 meses para acabar o governo Brandão, ele me licita quase 11 milhões de reais para comida boa, de luxo lá dentro do palácio. Enquanto você não sabe nem o que vai comer ainda dentro de casa. É disso que se trata. Acabar privilégio e botar esse dinheiro lá na ponta de verdade para atender quem precisa. O trabalhador e o povo que está tão sofrido e precisando de ação. Gisele. Obrigado, Adalberto. Candidato, o senhor está concorrendo aí com 2 ex-prefeitos, né? Um ex-prefeito da capital, outro do interior, contra um ex-secretário de Estado, e o senhor já foi deputado federal 2 vezes por 2 mandatos, está no meio do mandato de senador, o senhor já foi secretário de Estado também, e há um candidato que invoca muito o fato de só ele ter experiência, de que só ele, entre todos, é capaz de ser governador nesse momento. Eu lhe pergunto se o seu histórico lhe dá esse cacife, essa experiência suficiente para o senhor enfrentar o desafio que é ser governador de um estado, especialmente neste momento, com todas as dificuldades, com todo o contexto econômico do país e do mundo. Olha, eu tenho tido a clareza e a responsabilidade de construir uma eleição com propostas, com propósito. Quem está me assistindo sabe que, como senador, eu trouxe o Hospital de Amor para o Maranhão, que combate o câncer. Sou um dos maiores apoiadores do Aldenor Abelo aqui em São Luís, e o Aldenor Abelo, que está sendo construído em Pinheiro, vai ser inaugurado agora em novembro. Eu sou o autor da lei que proíbe cortar energia elétrica dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado. Eu sou o parlamentar que presidiu a sessão que tornou o Bolsa Família o Auxílio Brasil e que aumentou de R$ 187 para R$ 400 e agora está R$ 600. No momento mais difícil do Brasil, onde todos tiveram que ficar em casa sem saber o que ia ser no dia seguinte com a pandemia, eu fui voluntário e fui o único a estar lá, porque era só o presidente mais um a presidir a sessão remota. E eu era lá o relator do auxílio emergência, do decreto de emergência que pôde pagar o auxílio emergencial para a população. Eu nunca deixei de trabalhar pelo meu estado, sempre presente.
levando ambulâncias em quase 40 cidades, conselhos tutelares em quase 80 cidades receberam kits com carros de conselho. Nós temos na segurança pública as entregas concretas e ações e propostas para você que é agente e membro da segurança pública, como um cidadão como um todo. Nós temos participação direta em ações de infraestrutura e de saúde nos municípios. Portanto, eu não vou aqui me comparar com os outros. O que eu quero dizer é que eu conheço o Maranhão, estou preparado e saiba, eu conheço Brasília, conheço o Brasil e um pouquinho desse mundo. Eu vou poder abrir portas e trazer ajuda para o Maranhão e fazer um trabalho diferente, um trabalho onde você seja a nossa prioridade. Candidato, o tema é gigante, infelizmente o tempo é pequeno, mas eu queria que o senhor falasse sobre educação. No seu programa de governo, o senhor fala aqui sobre, por exemplo, o Minha Escola Plena. Como fazer para que programas como esse, para que ações como essa na educação não fiquem apenas no papel, mas que de fato mudem a realidade do Maranhão, que precisa tanto, com índices tão baixos quanto esse que nós temos nesta área, candidato? Eu sou filho de uma professora evangélica, vim do movimento estudantil. Portanto, eu sei que o corpo docente, o discente da nossa comunidade escolar precisa sempre estar estimulado. Então, para você que é professor, saiba que nós teremos uma política correta, séria e de diálogo, de respeito com você. E os alunos, nós iremos implantar o programa Grêmio Livre, para que você tenha a representação dentro da sua escola, junto à direção, junto ao governo, e a gente possa lhe ouvir, porque você sabe de verdade o que pode ser melhorado. Por exemplo, o que adianta eu dizer que eu tenho o IEMA aqui como referência no antigo Marista, você vai lá no curso de gastronomia, o curso hoje é todo da boca para fora, não tem um laboratório funcionando. Isso aqui na capital, imagine no interior. Então eu não estou aqui para achar defeito, o que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer uma política séria e correta, não é só discurso. E isso se dá de verdade com a mesa de diálogo. O Everton, governador, eu vou dialogar, eu vou conversar, mas acima de tudo eu vou enfrentar os desafios. Bom, candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais, a gente tem ali o tempo ainda de 45 segundos e a gente vai passar agora a palavra para que o senhor faça então seus 2 minutos finais, considerando o tempo que resta. Claro que não daria tempo para o senhor fazer nenhum outro tipo de consideração. Eu aproveito para agradecer aos amigos que nos acompanham em todo o estado nesse momento, no rádio e também na TV, e passo para o senhor a palavra. Ontem nós tivemos o candidato aqui também com 2 minutos e um pouco mais, né? O candidato Edivaldo Holanda. Claro que, né, esse tempo aí a gente equilibra para que de fato todos tenham o mesmo espaço e o mesmo tempo aqui. Candidato, por favor, as suas considerações finais. Eu sou o Everton, filho de uma professora, um técnico agrícola. Como senador, eu trouxe o Hospital de Amor para a Imperatriz, com 2 carretas que ajudam a fazer a prevenção e nessa luta grande contra o câncer. O Hospital Adenora Belo tem meu apoio. Todo ano eu mando R$1 milhão para cá, para São Luís, e agora estamos ajudando através da bancada federal com o hospital em Pinheiro, que vai atender toda a Baixada Maranhense. É uma luta importante que nós vamos levar para outras regiões, se Deus quiser, já eu como governador. Eu sou o autor da lei que proíbe cortar energia dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado. Fui o presidente da sessão que criou o Auxílio Brasil, hoje já está no valor de R$600. Essa primeira emenda foi minha ainda quando foi aprovado com R$400. Nós, como governador, eu como governador, irei lutar para gerar emprego e trabalho, dar oportunidade para as pessoas. O Maranhão, ele pode, e nós temos essa consciência. Eu conheço o estado de ponta a ponta, portanto, eu irei trabalhar para gerar emprego nesse estado, dando oportunidade para você. Você que é jovem, terá agora a oportunidade de ter acesso ao emprego, porque muitos jovens não têm oportunidade porque não têm experiência, a empresa não contrata. E a empresa não contrata porque não tem experiência. Então, e o jovem não é contratado porque não tem essa oportunidade. Então, nós vamos criar o programa Primeiro Emprego do governo anterior e eu tenho certeza que com isso nós vamos atender a nossa juventude. As mulheres acima de 40 anos, eu vou criar o programa Segunda Chance. Isso mesmo, a empresa que lhe contratar, o governo vai pagar uma parte desse salário para estimular ela a lhe colocar no mercado de trabalho. A você que tem moto de até 170 cilindradas, eu vou aderir à lei que nós aprovamos em Brasília para acabar com o IPVA das motos de até 170 cilindradas. Nós iremos estimular as empresas que querem gerar emprego aqui no Maranhão e as daqui. E tenha certeza que com o Everton governador nós iremos dar um grande passo. Eu vou resolver o problema do ferry da Baixada, resolver essa imoralidade dessas estradas nossas aqui do Maranhão. E claro, eu vou lhe respeitar, trabalhando muito e me dedicando. Meu nome é Everton, meu número é 12.
Obrigado, candidato, pela presença aqui no Jornal da Difusora, falando ao vivo para todo o estado, no rádio e também na TV. Amanhã, conforme sorteio realizado no início do mês de agosto, eu repito, com a presença dos representantes de todos os 9 candidatos. Amanhã, quem está no sorteio, quem foi escolhido para o dia de amanhã, que é o terceiro dia, é o candidato Carlos Brandão. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a nossa programação local. Uma hora mais 53 minutos, um recado para você que nos acompanha aqui no Jornal da Difusora. Olha só, aproveite a grande oportunidade, essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, gente, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. E você sabe o melhor de tudo? É que já está prontinho para morar. A entrada é facilitada, as condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem, hein? Você quer mais? ITBI, registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi. E agende a sua visita agora mesmo, 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Quem está chegando agora é Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Balsas, mais 2 ordens de serviço são assinadas para a reforma de escolas. Em destaque para a escola Eliesilda, que passará pela reforma para funcionar como escola de tempo integral. A Eliesilda Coelho Rocha aqui será uma escola que será transformada em uma escola de tempo integral. A quadra será reformada, salas de aula serão ampliadas, laboratórios de informáticas e também laboratórios como bibliotecas e laboratórios para o contraturno. Tanto para o corpo docente como para o corpo discente, a gente vê isso como uma possibilidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Ora, o aluno que ficava meio período e ele vai dobrar esse tempo na escola, então assim, ele só vai ter a ganhar. Parabenizar ao prefeito Dr. Eric, ao secretário de Educação Higino, por o esforço de o mais rápido possível estar entregando essa escola para a população. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h55, você ligado no Jornal da Difusora. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h56, a gente vai para o intervalo e volta já. Dirigente petista anuncia a vinda de Lula no próximo mês ao Maranhão. Você vai ver também o Ministério Público Eleitoral impugna a candidatura de ex-prefeita de Urbano Santos. Essas e outras notícias, os nossos comentaristas aqui do Jornal da Difusora já, depois do intervalo. Um instante só. 14h em ponto, voltamos com o Jornal da Difusora do Rádio e também na TV. E um recado para vocês, você está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você, viu? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR. Olha, um precinho que cabe no seu bolso, viu? Cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência.
telemedicina. Fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem mais, hein? Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se quer saber mais, aponte a câmera agora do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ó, na tela. É isso aí. E nós vamos te direcionar para mais informações. Mas olha só, não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR. Saúde que cabe no seu bolso. 2 horas mais 1 minuto, 2h01. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para essa terça-feira, por ordem alfabética. Carlos Brandão, do PSB, pela manhã tem compromissos administrativos no Palácio dos Leões. À tarde tem gravação. Às 18 horas, compromissos administrativos no Palácio dos Leões. E às 19 horas tem gravação. Edivaldo Holanda, do PSD, pela manhã visita feiras em São Luís e à tarde participa de caminhada na região da Forquilha. À noite tem carreata na região da Forquilha e São Cristóvão. O candidato Enilton Rodrigues, do PSOL, em Barra do Corda, pela manhã tem reunião com apoiadores da comunidade Vila Alvorada. Às 10 horas tem reunião de organização do Comitê PSOL com Lula em Barra do Corda. À tarde visita a aldeias indígenas da Reserva Canabrava e à noite reunião com a direção local do partido. Franklin Costa, pela manhã, participa de sabatina, live e grava entrevista para emissora de TV. À tarde participa de programa em emissora de TV e em seguida participa de reunião com assessores de campanha na capital. À noite participa de reunião com o Comitê pelo Poder Popular de forma remota. Hertes Dias concede entrevista para emissora de rádio, meio-dia. Às 18 horas participa de reunião da direção estadual do PSTU na sede do partido, no Quilombo da Liberdade. Laésio Bonfim, pela manhã, tem carreata em Balsas, à tarde, caminhada em Imperatriz e à noite, encontro com apoiadores. Simplício Araújo, do Solidariedade, pela manhã, grava para o horário eleitoral e à tarde também. O Everton Rocha, pela manhã, tem atividade de encontro com lideranças comunitárias. À tarde, na sede da CUT, tem entrega da plataforma da classe trabalhadora. Também à tarde, no Coroadinho, tem encontro com motociclistas. À noite, no Coroado, tem reunião com lideranças da região. Um recado para você que acompanha a gente, a BPSE atua no mercado há mais de 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, hein, porque olha, vagas abertas para recepcionista, PCD, técnico em informática, portaria remota, fotodepiladora, vendedor externo com CNH tipo AB e carro próprio. Analista comercial, analista de telecom, coordenador técnico de operações, consultor de vendas corporativo, analista de planejamento e tráfego, coordenação de operações, gestão hospitalar, técnico em segurança do trabalho, gerente de vendas externas, coordenador de obras industriais, coordenador de planejamento de obra industrial, engenheiro de orçamento, coordenador de ESG, responsabilidade social. Para saber mais, basta se cadastrar. Acesse o site www.bpse, repetindo, www.bpse.com.br. Vagas abertas ou via Instagram, @sejabpse. Clique lá no link da bio e se cadastre, viu? Não fique de fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. Meu caro Geisael, a ex-governadora Rosiana Sarney perdeu apoios aí isso interfere diretamente na expectativa e também em relação àquela votação que foi anunciada inicialmente quando da candidatura dela, né? Rapaz, pois é, Adalberto. Inclusive, a gente discutiu bastante esse tema aqui. Falava-se aí o que era Kate, 300 mil votos, não era? Coisa de 300 mil votos. 300 mil votos e com isso o MDB poderia fazer com que a Rosiana fosse a grande puxadora de voto e ajudasse a ter mais vagas de deputado federal. Mas não é bem assim, não. 3 ou 4, Gisele. Eles falavam em até 4, né? 4 deputados federais. Mas não é bem assim, não, porque principalmente o seguinte, ó. A Rosiana, você tem que respeitar a história das pessoas, né? Ninguém pode negar. 4 vezes governadora, né? Foi senadora também. Então ela tem um histórico político, inclusive de boas relações com antigas e novas lideranças. E tem também aquele sentimento que alguns milhares ou milhões de eleitores podem nutrir por ela. Isso é o suficiente, não. Rosiana sempre conseguiu ganhar a eleição na máquina, com a máquina. E ela não está acostumada a disputar uma eleição da forma como agora está, afastada dos leões e sem a máquina. O grupo dela está voltando ao poder agora através do Brandão. O grupo Sarney parece até que, inclusive, o Brandão pode ter mandado um recado, um puxão de orelha para ela, ao retirar o apoio do Paulo Vitor. O Paulo Vitor tinha declarado que ia com ela e tal, agora o Paulo Vitor já disse que vai com o Rubem Júnior. E assim, outras lideranças a Rosiana tem perdido ou vai ainda perder ao longo desse processo. E eu sempre disse, é melhor manter uma expectativa baixa para não vir a decepção. Porque, fala que vai ter 300 mil votos, se tiver 250, já está fora.
da expectativa, e por mais que seja eleita e bem votada, com 250 mil votos, mas vai passar a ideia de fracasso. Por quê? Porque é menos do que se esperava. Então, a governadora, ex-governadora, tem um bom recall, deve ter ainda a sua parcela de eleitores, mas na eleição é pragmatismo. E o pragmatismo se faz, na maioria das vezes, com a máquina na mão. E aí você tem poder de barganhar com prefeitos, ex-prefeitos, liderança, enfim, e esse poder não está na mão dela hoje. Ok. 2h06. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, viu? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, a Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformática.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, inovação da informática na sua cidade. João Coutrinho, o Ministério Público Eleitoral impugnou a candidatura da ex-prefeita Iracema Vale? Sim, Adalberto. É importante esclarecer que muita gente fica na dúvida. Impugnou a candidatura, já está fora. Não é isso, né? Muita gente confunde. Está impugnada, não é mais candidata. Confunde impugnação com indeferimento. Impugnação são alguns questionamentos que são feitos, por exemplo, no caso da ex-prefeita lá de Urbano Santos Iracema Vale. Resumindo aqui, eu tive acesso hoje aos documentos do pedido da impugnação dela, principalmente no que diz respeito à desincompatibilização de um cargo que ela ocupava ali no Tribunal Regional do Trabalho. Ela não apresentou ali, segundo o procurador eleitoral, né, os documentos que comprovem de fato que ela se desincompatibilizou, ou seja, saiu do cargo a tempo, de acordo com o período, né, necessário para isso. Então, por conta disso, foi feita a impugnação e certificou-se ela para que ela apresente, né, esses documentos para que então ela tenha a candidatura deferida. Agora há pouco eu entrei ali no site do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, para avaliar a situação dela, ainda estava lá, não é? Que ela não tinha ainda apresentado esses documentos, pode ser que apresente hoje, depois atualize no site. Mas por enquanto a candidatura dela está impugnada, assim como outros também, né? Outros candidatos ali que tiveram suas candidaturas impugnadas, que precisam comprovar, por exemplo, certidões, ali em que se pede uma certidão com maior esclarecimento, certidões criminais, no caso de alguns deputados, né? Então é isso que acontece. Muita gente confunde, impugnou, não quer dizer que já está indeferido. Tem um prazo para isso, né, Adalberto? Se não apresentar a tempo, aí sim, né, indeferido. Mas no caso da Iracema e tantos outros, estão impugnados e precisam correr contra o tempo para que possam apresentar os esclarecimentos necessários feitos, solicitados pela Justiça Eleitoral. Tá certo, John. Kate. Preciso só falar aqui com relação a isso, porque eu recebi aqui, viu, John, uma nota, o pessoal mandou aqui no meu WhatsApp uma nota, falando, inclusive, da assessoria de comunicação aí da ex-prefeita Iracema, que eles já estão, né, no desenvolvimento aí dessa defesa e falam aqui, inclusive, que é uma atribuição, lógico, né, do Ministério Público, mas que a Justiça Eleitoral vai deferir, né, a candidatura sim, porque eles já estão apresentando, portanto, as argumentações necessárias para que essa defesa seja aceita. Meu caro João Coutrinho, Lula aqui, lembra do slogan, né? Lula lá, né? Um trocadilho infame. Muito bom, muito Lula bom. aqui. Muito no bom. dia 2 de setembro, vai ser isso mesmo? Roberto, vamos ver se dessa vez vai, vamos né? ver. Bora apostar um chocolate? Bora. De novo não. Bora apostar. Não. Essas apostas não são cumpridas, né? Não vem. Será que vem? Não. Por quê? Eu até escrevi hoje que será? o governador avisou que ele vem, mas... John. O Lula... Vamos falar do Lula. O Lula, ele... até conversava semana passada com alguns petistas, né? Eles disseram assim, petistas, pessoas até com mandato, disseram que talvez acreditassem que ele não viesse aí no primeiro turno, né? Por conta das umas questões envolvendo até alguns aliados, não só Brandão, como Everton e outros aliados aqui. Complicada. E aí o que acontece? O Lula fez uma agenda em Teresina, a gente até falou isso, acho que foi semana passada ou retrasada. E ele iria a Caxias, mas não foi a Caxias por questão de segurança, planejamento, né, logística, não foi a Caxias. Mas o Carlos Brandão foi lá, né, em Teresina, junto com o Felipe Camarão, e participaram desse ato lá com o governador Leton Dias, lá do Piauí, e conversaram com o Lula, ele se comprometeu, não vou a Caxias, mas vou em outra oportunidade
ainda no primeiro turno. Pois bem, ontem, né, eu fiquei sabendo disso, antes de publicarem, eu fiquei sabendo disso por uma fonte e consultei alguns petistas. Aí alguns ficaram reticentes, não sei se é dia 2 ou dia 3. Aí eu consultei uma fonte certa, publiquei, depois que eu publiquei, todo mundo anunciou, né? O Carlos Brandão fez redes sociais, o Felipe Camarão fez redes sociais, dizer que ele vem, também, né? Exatamente, Francimar, presidente do PT, dizendo que ele vem no dia 2 de setembro a São Luís, numa agenda a São Luís, mas ainda, viu, Adalberto, sem muitos detalhes, né, de como será essa agenda. É óbvio que ele estará junto com o governador Flávio Dino, até divulgou, o ex-governador Flávio Dino, candidato ao Senado, até divulgou um vídeo pedindo voto para o Flávio ao Senado. Não divulgou ainda um vídeo pedindo voto para o Brandão, mas divulgou para o Flávio. Mas deve participar de uma agenda conjunta, tanto com o Brandão quanto com o Flávio aqui na capital maranhense. Agora, olha, John, independentemente do dia, né, dessa agenda vingar ou não, nós até falávamos aqui, nessa mesma oportunidade da visita lá em Teresina, ficou uma situação um pouco vexatória ali para o governador Carlos Brandão, que tirou um dia, inclusive de trabalho, né, para poder se dedicar a ir até lá, e foi até indelicado da parte do próprio ex-presidente Lula, pela a forma ali do tratamento, da atenção. Então, se for para vir, né, tem que dar a atenção devida, né? Não dá para largar o anfitrião dessa forma como foi feito lá, por exemplo, em Teresina. E aí concordo com você, inclusive o Geisel falava numa oportunidade, essa questão mais constrangedora de saber se pega no braço, se levanta a mão, se tira foto, se pega no ombro. Ele faz só um joinha. Né, se faz só o joinha para não ter aquele compromisso assim de ficar com o bracinho aqui sem saber para onde coloca. É uma situação vexatória e a gente sabe. Mas eles fizeram uma foto assim lá no Piauí. Bom, Lula, Brandão eu só acho que vindo realmente, ele vai ter que fazer o papel direitinho, porque senão vai ficar feio, ainda mais, né? Porque está ficando assim constrangedor ainda mais para o próprio Carlos Brandão. Porque a gente vê que a relação mesma, né, de amizade, proximidade é com o Flávio, né? A gente observa aqui. E nem é de agora, né? Tudo bem. Mas foi arranjado, inclusive, que ele estivesse no partido exatamente por isso. Exatamente pelo apoio, né? Dadas as pesquisas que já foram colocadas, a gente até trouxe aqui, que mostra que nessa região do Nordeste, no Maranhão, sobretudo, o presidente Lula tem uma boa aceitação. Sim. Então, a gente sabe que é estratégia, né? E aí, Geisel, vem ou não vem, presidente Lula? Eu só vou valendo do chocolate. Já não, agora botar outra aposta. Chocolate já tá bom. Mas dessa vez vocês têm a chance de eu trazer chocolate para vocês. Porque eu aposto que ele não vem. Aí ele vem e eu dou chocolate. Ainda está se recuperando ainda do chocolate anterior. Não é muito dinheiro para estar gastando com esse negócio aí. Se for sexta-feira, então... Quem está acompanhando a gente aí, manda sempre mensagem para você no seu WhatsApp aí, registra aí a nossa audiência aí em todo o estado. Teve bolo, Leandro Miranda ficou... Davi Almeida, hoje está fazendo aniversário. Devendo bolo, né, Leandro Miranda? Miranda não teve tá bolo. Não mandou bolo pra gente. Um beijo para você, nosso telespectador lá do Facebook. Pronto. Viu? Mandar aqui um alô pro Thales, né? Thales Castro, sempre está conosco aqui na audiência fechada, todos os dias. Opa, mandar um alô especial pro grupo Marrapá, né, também. O pessoal tá lá. Do Marrapá também é... Alô, Amon, um beijo para você também, querido. Aqui para Amanda também, que sempre acompanha a gente. Jornalista, advogado Ricardo Marques. Ricardo Marques, também, não perde o programa. Glaucio Sericeira também. Leandro, Clodoaldo. Clodoaldo vai fazer aniversário agora, esse fim de semana, hein, Clodoaldo? Então não escapa. Tá pensando que eu vou esquecer? Não vou. Julinho também, o Julinho tá ouvindo a gente. Julinho. Maravilha. Amanhã a gente se encontra então, hein? 1h15 da tarde. Até lá, uma boa tarde para você. A gente se encontra.